Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de técnica de programação 1 e hoje a gente vai estudar recursividade. Esses aqui são os temas da nossa aula de hoje, tá? A gente vai ver qual é o objetivo da nossa aula, depois a gente vai falar sobre recursividade, que é o principal tema da nossa aula. Aí a gente vai ver como que a gente vai fazer para interromper a recursão, quais são os tipos de recursão, o que é o caso base. E a gente vai ver isso aqui, ó, there is no free lunch. A gente vê que em computação não existe almoço grátis. E aí, já que a gente vai estudar recursividade, não vai ser diferente. Então aqui a gente vai estudar as vantagens e as desvantagens da recursividade. A princípio, vamos iniciar aqui pelo objetivo da nossa aula. Primeiro, compreender a teoria sobre recursividade, tá? A gente precisa entender o que é recursão e depois a gente vai aprender saber como utilizar a recursividade nos algoritmos, tá? Então a gente precisa saber o conceito e depois saber como utilizar nos algoritmos. Olha só, para a gente começar a discutir o que é recursividade, eu gosto de olhar sempre essa figura, tá? E me responder o que está acontecendo nessa figura. Dá uma pausa no vídeo. O que está acontecendo aí? Tá? Vou dar uma pausa aqui e espero que vocês façam o mesmo. Ok, retomando. Olha só, essa figura, aparentemente, eu vejo aqui que tem uma mão. Essa mão, ela está desenhando aqui no papel uma mão, né? Só que ao mesmo tempo que ela está desenhando uma mão, ela está sendo desenhada também. Então é como se ela estivesse desenhando, fazendo um desenho, sendo que ela também é um desenho. É curioso essa imagem, né? E a gente vai ver que durante o estudo de recursividade, por diversas vezes a gente vai ter essa sensação que onde um determinado, vamos chamar de objeto, tá? Não é o melhor termo, mas vamos lá. Vamos dizer que um objeto está executando uma ação e para concluir essa ação ele precisa executar ele mesmo para poder continuar a resolver aquele determinado problema. Digamos que aqui o problema seria desenhar duas mãos, sendo que para desenhar essas duas mãos, a primeira mão desenha a segunda e a segunda desenha a primeira. E aí no final ele vai ter duas mãos desenhadas no papel. Então é como se uma mão chamasse a outra mão, sendo que a outra mão é feita dela, ambas são mãos, né? Então essa redundância, digamos assim, vai acontecer algumas vezes durante o estudo da recursividade, tá? Vamos lá. Óbvio que deve ter sido confuso isso que a gente está analisando essa figura, né? Nesse primeiro momento, quando a gente começa a estudar recursividade, à primeira vista, a recursividade ela não é algo simples de ser entendido, né? Não é algo trivial. Ela exige um certo cuidado. Então, olha só, o que vem a ser recursividade? O que é o assunto recursividade? O que é isso? Recursividade, de acordo com Veloso, é um método que, para ser aplicado em uma estrutura, envolve a aplicação dele mesmo às subestruturas componentes. Tá? Aí olha só, ele está dizendo que é um método. Tá? Lembra que a gente estudou na última aula o que era um método? Entenda um método como se fosse uma função. Né? Uma função que vai ser aplicada a uma estrutura. Tá? Essa estrutura pode ser uma estrutura de dados. Aí, quando eu falo estrutura de dados, pense numa fila. Tá? Imagina que tu vais pagar um boleto na lotérica e aí o pessoal, quando vai chegando lá na lotérica, a primeira coisa que a gente se depara é com uma fila, né? Ou seja, o pessoal se arruma logo em uma fila para saber quem é o primeiro, quem vai ser o segundo, quem é o último da fila, né? E assim existe uma ordem. Então essas estruturas, elas definem, organizam, na verdade, como os dados vão estar estruturados, né? Como vão estar organizados. E aí a partir daí a gente consegue extrair uma informação, tá? Então essa estrutura, entenda que seria uma estrutura de dados, tá bom? Então ele diz que é um método que, para ser aplicado em uma estrutura, tá? Pode ser uma estrutura de dados, pode ser
em outro tipo de estrutura, tá bom? Envolve uma aplicação dele mesmo. Isso aqui é muito importante, ó. É sobre isso aqui que eu estava querendo que vocês percebessem durante a gente estar comentando sobre aquela imagem da mão. Envolve a aplicação dele mesmo às subestruturas componentes. Então, olha só, basicamente a gente vai ver que na recursividade, esse método, essa função, ela por diversas vezes, para resolver o problema, ela vai chamar ela mesma. Como está dito aqui, ó, a aplicação dele mesmo. Então, para resolver o problema, por muitas vezes a gente vai ver que para resolver o problema, a gente só vai conseguir resolver chamando ele mesmo. Então, eu chamo o próprio método de novo, a própria função, dentro dela, para poder resolver o problema. Tá? Olha só o que o Sampaio fala aqui. A recursividade é o processo de um subprograma, tá? Quando ele fala subprograma, entenda que seria a função, o método, tá? O subprograma chamar a si próprio, ou seja, a função chamando a ela mesma para poder resolver o problema, ok? Esse próximo tópico aqui a gente começa a falar no próximo vídeo.